Bom, muito bem, adolescentes, estamos de volta agora com esse segundo vídeo da nossa aula sobre secularização. No primeiro vídeo eu expliquei um pouquinho o que é secularização, o que é isso, né? E a gente viu no primeiro vídeo que secularização, né? Até um pouco difícil de falar, a gente fala muito rápido, a gente enrosca, mas nós vimos no primeiro vídeo que secularização, em uma frase bem simples, é o mundo entrando dentro da igreja, tá? Ou dentro das nossas vidas em particular. E vimos também que a secularização, a partir do século XVI, trouxe, né, a separação das instituições governamentais da Igreja Católica, né, mas isso gerou um problema porque não afastou somente essas duas instituições, mas acabou afastando as pessoas dos princípios morais e bíblicos. E depois que isso aconteceu, se tornou um desafio para os cristãos genuínos, né, em escolher entre os parâmetros bíblicos e os parâmetros seculares. E agora, nesse segundo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre secularização por dentro da Bíblia, tá? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero começar lendo um texto bíblico que está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a seguir. A gente vai ver como que esse texto pode sim se encaixar perfeitamente no que é secularização. E depois a gente vai ler alguns outros textos aqui, tá? E eu disse no primeiro vídeo que nesse segundo eu ia pegar um pouquinho mais pesado, porque a secularização tem sido um veneno perigosíssimo, um vírus perigosíssimo no meio da juventude e no meio dos adolescentes. Romanos capítulo 1, versículo 18 a seguir diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles quem? No céu, no céu, no que está criado, né, nos céus. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o texto está dizendo até aqui no versículo 20 para nós que Deus é um Deus que não deixou de dar testemunho, tá, da sua existência. Ele dá testemunho da sua existência nas coisas que estão criadas e claramente visíveis para todos aqueles que quiserem ver. E por que Deus faz isso? Para que essas pessoas fiquem sem ter desculpas, né? A ponto de falar, não, eu não sabia que Deus existia. Né? Deus sempre deu testemunho da sua existência. Verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Olha a secularização aqui, ó. Trocaram Deus, que é infinito, que está acima de todas as coisas, por coisas finitas, passageiras e deploráveis. Ou seja, pegaram coisas do mundo secular e colocaram no lugar das coisas espirituais que realmente importam, das coisas eternas, tá certo? Verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, o que a secularização hoje prega a respeito das coisas que existem, né? Dizem que surgiu de uma explosão, né, famosa pelo nome Big Bang. Dizem que a vida humana se desenvolveu a partir de uma minúscula partícula de vida que existiu lá atrás, de uma bactéria que foi se desenvolvendo com o tempo, até chegar onde tudo a gente conhece hoje. Né? Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que é Deus que criou todas as coisas. Mas a secularização
trouxe uma mentira e tem colocado em cima da verdade como se fosse uma verdade, né? A secularização faz isso, né? Ela faz uma mentira parecer verdade, né? Em cima do que é realmente a verdade de Deus. E por isso que o texto fala que trocaram o Criador pela criatura. A secularização faz isso, né? Faz a gente adorar mais a criatura do que o Criador. A secularização faz a gente trocar os princípios bíblicos pelos princípios mundanos. Faz a gente trocar os parâmetros bíblicos pelos parâmetros mundanos. Vamos ler mais um texto? Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis-vos com este mundo. Em outras traduções da Bíblia, se conformar aqui é tomar forma, tá? É como uma forma. Por exemplo, se você fizer um bolo e colocar numa forma redonda, quando você terminar de fazer esse bolo vai sair num formato redondo. Se você colocar esse bolo em uma forma quadrangular, né? Quando você terminar esse bolo vai sair numa forma quadrangular, num retângulo, né? Ou num quadrado que seja. Tomar a forma do mundo é exatamente isso. Trazer tudo que o mundo prega, tudo que o mundo ensina, todos os costumes do mundo para a nossa vida e também para dentro da igreja. Por exemplo, nós sabemos que baladas é costume do mundo, mas tem igrejas que estão trazendo para dentro de si, para dentro de suas portas, tá? Baladas também, né? E mudam o nome, né? É balada gospel agora. E nessas baladas gospel tem bebida sem álcool, mas é bebida, cerveja sem álcool, mas é cerveja, né? Tem músicas eletrônicas, gospel, lógico, né? Mas são músicas eletrônicas, funk, né? Mas lógico, funk gospel, mas é funk, tá certo? Baixa iluminação. Tem igrejas, para vocês terem uma ideia, adolescentes, que tem até bares dentro de salões de festa da igreja, né? Onde se realizam encontros para os meninos conhecerem melhor as meninas, né? E tudo isso trazendo o nome de gospel. Hoje existe tudo gospel: rodeio gospel, balada gospel, bar gospel, funk gospel, música eletrônica gospel, axé gospel, pagode gospel. Tudo de que você pensar de gospel existe hoje. Daqui a pouco só vão faltar criar o inferno gospel, tá certo? Então eu disse que no segundo vídeo ia pegar um pouquinho pesado e vou pegar mesmo, tá? Vou pegar pesado mesmo nesse vídeo e vou abrir o jogo, tá certo? A secularização tem sido uma doença no meio da igreja. Cristão não pode beber, cristão não pode fazer tatuagem, tá? Ah, mas eu vou escrever Jesus. Não, isso é costume secular. Ah, mas eu vou beber bebida sem álcool. Não, isso é costume secular. Ah, mas eu vou ali naquela balada da igreja, aí eu vou naquele arraial gospel da igreja, aí eu vou naquela rodeio gospel que não... Não, isso é costume secular e a igreja tem que dizer não para isso. Não, não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, diga não para as coisas do mundo. Fique com os princípios bíblicos, com os parâmetros bíblicos. E o texto diz que é para nós transformarmos a nossa mente, né? O nosso entendimento, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só vamos entender a perfeita, agradável vontade de Deus quando nós deixarmos o Espírito Santo promover essa transformação no nosso entendimento. Para que a gente possa entender que secularismo é um veneno para nós. E nós devemos dizer não. Vou ler um outro texto, que esse é um dos textos mais claros que existe na Bíblia a respeito disso. 1 João capítulo 2, versículos 15
a 18, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, esse texto nos traz algumas verdades. Primeiro, que não é para nós amarmos o mundo, e sim amarmos a Deus e a sua palavra. Segundo, que tudo que há no mundo é passageiro, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que interessante. E o texto vai dizer que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Logo, nós podemos entender que aquele que faz a vontade do mundo, ou seja, que permite que a secularização tome conta de sua vida e de sua família, ele não vai permanecer para sempre. É somente aquele que faz a vontade de Deus. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Uma outra coisa que o secularismo tem destruído bastante é a questão de relacionamento. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus que vela e que preza pelas alianças, né? Hoje em dia é muito comum no meio adolescente, no meio jovem, o tal do ficar, né? Hoje já não se fala mais em namorar sério com aliança no dedo, né? Em planejar um casamento bonito, em o menino e a menina se guardar um para o outro até o dia do casamento, né? Hoje não se fala mais em um noivado, em um compromisso sério. Hoje é muito comum no meio dos adolescentes e no meio da mocidade ficarem, né, saírem, ficar sem compromisso, ir lá e a menina beijar o menino beijar a menina, e ter até aqueles processos de abrasamento, né, que acaba levando muitos ao pecado, ao erro, à fornicação. E isso é secularismo, porque isso é costume do mundo. É costume do mundo, é coisa do mundo, é o que o mundo prega, né? O mundo prega o seguinte: não tem problema sexo antes do casamento, não tem problema ficar sem compromisso, não tem problema. Mas quando nós viemos para as coisas de Deus, nós vemos que Deus preza por relacionamentos sérios. Deus quer que você namore certinho, Deus quer que você noive certinho, Deus quer que você se guarde um para o outro certinho, e Deus quer que você se case debaixo da bênção dele. Isso é parâmetro bíblico. Esse negócio de ficar sem compromisso é parâmetro secular. Foge disso. Diga não a isso. Quando nós olhamos, por exemplo, um outro exemplo para a gente encerrar, que já está dando 13 minutos, quando nós olhamos para a história de Israel, a gente vê Deus falando para Israel: olha, eu vou colocar vocês numa terra boa que mana leite e mel. Vocês precisam guardar a minha lei, guardar a minha palavra, para que as pragas não venham sobre vocês, para que os juízos não venham sobre vocês. Naquela terra existem povos de costumes pagãos. Expulsem eles, não dê atenção a eles, não pratiquem o que eles praticam. E quando o povo entra nessa terra, nós vemos lá no livro de Jeremias, de Isaías, Lamentações de Jeremias, Oséias, Joel e tantos outros, que o povo acabou deixando a secularização daquelas nações entrarem dentro de si. O povo de Deus, que era um povo escolhido por Deus, começou a permitir que os costumes mundanos daquelas nações tomassem conta deles. E eles começaram a praticar idolatria, a praticar prostituição, a adultérios, fornicação, adoração a deuses pagãos, sacrifício de crianças. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus levantando inimigos para castigar o povo, levar em cativeiro, a ponto do povo ficar 70 anos na Babilônia, longe de sua terra, por causa do pecado da secularização. Trocaram Deus pelas coisas do mundo pagão. E nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia é recheada de advertências desse tipo. Fuja da secularização, adolescentes. Fuja desse veneno. Não deixa que isso tome conta da sua vida. Não deixe. Não deixe.
E se porventura tem alguém que está dando vazão à secularização, dando abertura a isso, foge disso. Busque a Deus, busque a ajuda da liderança. Nós estamos para ajudar, nós somos irmãos e nós vamos morar no céu junto, tá certo? Fique com essa palavra, com essa aula. Diga não a esse veneno, a esse perigo e fique sempre, sempre, sempre com os parâmetros bíblicos, com os princípios morais da Bíblia Sagrada, tá certo? Baseie sua vida na Bíblia, tá? Na Bíblia. Molde a sua vida dentro da Bíblia e não no mundo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.